Olá pessoal, tudo bem? A nossa 10ª regrinha, ela diz respeito aí aos hiatos o e e, tá? O que dizia essa regrinha? Que nós acentuaríamos a primeira vogal dos hiatos o e e, ou seja, o primeiro o e o primeiro e, quando essas duas vogais aparecessem juntas, né, seriam acentuados. Então, como é que era antes? Eu tinha aqui na palavrinha enjoo, o verbo enjoar, né, primeira pessoa, apareciam aí dois os. O primeiro era acentuado. Eu perdoo, também era acentuado, o primeiro o. E aqui, nestes verbos, crer, dar, ler e ver, né, na terceira pessoa do plural, apareciam dois es. O primeiro era acentuado. Neste caso aqui do verbo dar, no presente do subjuntivo, né? Terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. E as outras, no verbo crer, ler e ver, do presente do indicativo. Enfim, eu conjugava e apareciam aí dois es ou dois os. O primeiro sempre era acentuado, né? Então ficaria aqui, ó, eles creem, primeiro e acentuado, que eles deem, primeiro e acentuado, eles leem, primeiro é acentuado, e eles veem a mesma coisa, né? Com acento, obviamente, circunflexo, uma vez que o timbre é fechado. Então, nós acentuávamos estas vogais. Como é que ficou isso? O que aconteceu? Esses acentos, obviamente, caíram, né? Tá aqui, ó, enjoo, perdoo, creem, deem, leem e veem. Muito tranquilo, não acentuo mais, tá? Então, numa frase do tipo aqui, eles creem em tudo o que vem, antigamente levava o acento aqui e aqui, no primeiro e, né? E agora, simplesmente, não levamos mais, né? Não acentuamos mais essas palavrinhas. Vamos ver agora no que isso implica aí para as questões de concurso. Como é que isso pode cair? Pois bem, pessoal, vamos ver então aí como é que isso pode prejudicar vocês aí numa questão. Vocês sabem que alguns verbos, na sua conjugação, eles podem ter aí o som parecido, né? E aí nós temos o verbo ver e o verbo vir. O verbo vir, o que aconteceu? Continuou tudo igual, não se mexeu nele, ninguém fez nada para mudar a questão da acentuação. A gente já viu aí no vídeo 7 como é que é a conjugação do verbo ter, né, e do verbo vir. Prestem atenção nesse verbo. Por quê? Porque a conjugação dele no som é parecida com a conjugação do verbo ver, que daí está dentro da regrinha dos hiatos o e e, sobretudo e, uma vez que em algumas pessoas da conjugação aí do verbo ver, a gente vai ter aí, vocês já sabem, os dois es, né? E aí, seja na conjugação do verbo na sua forma primitiva ou na sua forma derivada, tá? O verbo vir a gente já viu, né? Como é que fica na forma primitiva e na forma derivada. Então procurem conjugar esse verbo e esse verbo aqui, o ver também, o verbo vir e o verbo ver, tá? O que pode acontecer, tá? Nós temos aqui, ó, ver, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes e eles veem. O que aconteceu? Perdeu o acento no primeiro e. Por que tem acento aqui na segunda pessoa do singular? Porque ele é um monossílabo tônico terminado em e seguido de s. Fica com acento ali, timbre fechado. Por que tem acento aqui na terceira pessoa do singular? Porque é um monossílabo tônico terminado em e, né? E aí, aqui na terceira pessoa do plural, eles veem, tinha o acento aqui, no primeiro e, como a gente já viu, agora não tem mais, né? Segundo as novas regras de ortografia, então não tem mais. A mesma coisa vai acontecer com os seus derivados. Prover deriva do verbo ver, então eu vou conjugar da mesma maneira, né? Ó, eu provejo, tu provês, ele provê, nós provemos, vós provedes, eles proveem, sem o acento no primeiro e, tá? Então como é que fica? Segunda pessoa, tu provês. Por que tem um acento aqui? Porque é uma oxítona terminada em e seguida de s, né? E aqui na terceira pessoa do plural não vai ter acento porque eu conjugo como verbo derivado. Eles provêm,
né, com dois E sem acento no primeiro E. Agora, a conjugação do verbo vir, o que vai acontecer? Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm, com um E só, e aí com acento circunflexo, para marcar o quê? O plural, terceira pessoa do plural. Os seus derivados vão ser conjugados da mesma forma. Tu provens, e aí o que acontece com os derivados? Ele tem acento aqui na segunda pessoa, né? Por quê? Porque fica sendo uma oxítona terminada em ens. Tá? Vai ter na terceira pessoa, né? Aqui, no caso do derivado do verbo vir, vai ficar ele provém com acento circunflexo. Né? Mas olhem como é que é a terceira pessoa do plural do verbo vir. Eles provêm. A terceira pessoa do plural do verbo ver. Eles provêm. O som é praticamente igual, mas a escrita é diferente. Derivado do verbo ver. Terceira pessoa do plural, provém com dois Es. Derivado do verbo vir. Terceira pessoa do plural, eles provêm com um E só e o acento circunflexo. Eles vão misturar esses verbos, vocês não vão saber o que é derivado do verbo ver, derivado do verbo vir, e aí o que vai acontecer? Podem errar a questão se não souberem disso que eu estou falando. Então, o que vocês têm que entender? Prover deriva do que? Do verbo ver ou do verbo vir? Tem que saber. Prover significa abastecer e deriva do verbo ver. Provir significa vir de, né? Proceder de algum lugar. E aí, ele deriva do verbo vir. Então tem que estar aí, né, bem assimilado isso. Tem outros verbos aí que derivam do verbo ver e outros verbos que derivam do verbo vir. Né? Então voltem lá no vídeo 7, vejam a conjugação do verbo vir, depois venham para cá para ver como é que fica essa conjugação aqui do verbo ver. Tá? Como é que fica fácil decorar isso aqui? Tá aqui, ó. Gravem essa palavrinha. Crer, de, ler, ver. Eu tenho aqui verbos crer, dar, ler e ver. Ó, crer, dar, ler e ver. Se eu gravar crer, de, ler, ver, eu sei que nestes verbos aqui eu não acentuo mais a vogal E, né, do primeiro E, digamos. Um exemplo aqui, ó. Provém, não acentuo mais a vogal do primeiro E, não tem mais acento. Então são estes verbos aqui, crer, dar, ler e ver. Né? Eu creio, eles creem. Eu dou, que eles deem, no caso do presente do subjuntivo do verbo dar. Né? Eu leio, eles leem. Eu vejo, eles veem. Tudo com dois Es sem acento no primeiro E. Então a dica é a seguinte, para que vocês saibam aí, né, bem qual é a diferença entre o verbo vir e o verbo ver e seus derivados, façam esse exercício aqui. Conjuguem, né, em casa aí os verbos ver e vir e os seus derivados, que com certeza na hora vocês vão ver o que é derivado do verbo ver e o que é derivado do verbo vir. Isso vai ajudar bastante vocês na hora de responder uma questão, tá ok? É isso aí.